Patriotas, olha o erro gravíssimo que a Polícia Federal cometeu contra o presidente Bolsonaro. Isso aqui é grave, gravíssimo, gente. Olha só. Alexandre de Moraes está desmoralizando e descredibilizando a Polícia Federal. A afirmação é do deputado Nicolas Ferreira, sempre firme e corajoso em suas opiniões. De fato, a atuação da Polícia Federal no caso das joias é bizarra. Depois de ficar um enorme tempo debruçada sobre esse malfadado inquérito, a Polícia Federal afirmou em seu relatório que o ex-presidente Jair Bolsonaro teria desviado 25,2 milhões de reais. Horas depois, a própria Polícia Federal corrigiu o valor e disse que a cifra correta seria 6,8 milhões de reais. Ou seja, um erro de quase 19 milhões. Definitivamente, essa Polícia Federal não trabalha mais com o mínimo de seriedade. Está desmoralizada e sem nenhum crédito. Nicolas tem razão. Gente, o que aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer? É isso que nós precisamos entender. A primeira coisa que aconteceu foi pesca probatória. Começaram a pegar todas aquelas pessoas mais próximas do presidente Bolsonaro, sem pé e sem cabeça, com investigações, quebra de sigilo bancário, né? E depois começou a investigar as vidas dessas pessoas. E obrigaram essas pessoas a fazerem delações premiadas. Sendo que nem delações premiadas tinha, pode bem dizer. Porque o último áudio vazado do ajudante de ordem do presidente Bolsonaro não foi bem uma delação premiada, não. Parecendo que foi tipo uma tortura premiada, né? Obrigando ele a falar coisa que ele não tinha para falar. Foi ele que disse. Eles queriam saber de coisa que eu não tinha para falar. E aí depois que o áudio vazou, aí eles mandou prender o rapaz de novo. Só por causa do áudio, né, vazado, né, que ele diz, pô, cara, você quer que eu culpe uma pessoa sendo que a pessoa não tem culpa? Quer que eu fale uma coisa sendo que aquelas pessoas não praticaram isso? Bem, aí se não bastasse, eles pegaram os filhos do presidente Bolsonaro, deputados mais próximos do presidente Bolsonaro, ministros do presidente Bolsonaro, aplicaram todo tipo de medidas cautelares contra eles, tá? Tomaram o passaporte do presidente Bolsonaro e agora eles vêm falar que indiciou Bolsonaro, né? Que o Bolsonaro tinha desviado mais de 25 milhões em joias. Mas só que eles viram o erro depois, que eles, né, indiciou o Bolsonaro, dizendo que é só 6. Gente, já de cara isso aí já é vícios processuais. Mas não só isso que é vícios processuais, como também esses inquéritos contra o presidente Bolsonaro. Uma perseguição política implacável. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem qual será o desfecho dessa história. É uma perseguição implacável. Vícios processuais que não acabam mais. Né? Uma perseguição política. E por que a gente fala que é uma perseguição política? Porque do outro lado, a gente tem um fiozinho de ouro que foi julgado, condenado na primeira, na segunda, na terceira instância, com provas e delações premiadas. Provas verídicas. E ele foi liberado porque um ministro do STF alegou que os processos dele tinham vícios processuais. Que o caso dele não poderia ser julgado em Curitiba, mas sim em Brasília. E aí ele foi mais além. Impediu que os novos juízes de Brasília usassem essas provas com delações premiadas nos novos processos contra ele. Como não tinha mais provas, então os juízes engavetaram tudo. E aí ele voltou à cena do crime. E vocês sabem quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa? Pois é, vocês sabem quem é essa pessoa, né? Que tá lá na Praça dos Três Poderes, dando trabalho, né? E tá achando até linguiça. Né, tirar pé de galinha e pescoço. O povo acha que talvez não vai ter nem mais condição de comer pé de galinha e pescoço. Abóbora? Abóbora daqui um dia vai virar coisa de luxo no Brasil. Mas bem, aí se não bastasse, do outro lado, ministro do STF, através de mais de 121 decisões, beneficiou aquelas pessoas que foram investigadas, né, e condenadas com provas e delações premiadas. Uma dessas empresas, a Odebrecht, através das suas delações premiadas, ela se comprometeu em pagar e devolver bilhões de reais. Eu estou falando bilhões, não é 6 milhões de joias, não. É bilhões, casa de acima de 10 bilhões de reais. O ministro Dias Toffoli engavetou tudo. Engavetou da Odebrecht, de outras empreiteiras, né? A ex-esposa dele toma conta de uma advocacia, de uma rede de advocacia, ganha uma porcentagem de honorário para defender a Odebrecht e várias outras pessoas aí. Quantos que eles não ganham? Né? Só basta fazer a conta. E do outro lado nós vemos essa perseguição contra o presidente Bolsonaro. Só o que o Toffoli engavetou dá para montar as maiores lojas de grifes, de joias mais caras do mundo lá em Dubai.
tá? Joias preciosas, diamante, pérola e tudo. Essa galera aí que eles engavetaram. Dá. Agora a pergunta que não quer se calar. Será que eles estão preocupados com a lei? Será que eles estão preocupados que a lei seja feita e essas pessoas sejam colocadas na cadeia, todas que praticarem alguma coisa contra a lei? Ou será que eles estão perseguindo só o presidente Bolsonaro? Essa é uma pergunta que não quer se calar. Será que a lei é para todos no Brasil? Pois é, gente. É isso que está acontecendo no Brasil. Mas só que não para por aí, não. Não para por aí, não. Essas perseguições implacáveis contra o presidente Bolsonaro já foram enviadas lá nos Estados Unidos. E o Congresso norte-americano já está sabendo que aquelas pessoas que foram investigadas e julgadas e condenadas pela Lava Jato estão soltas e os processos deles todos engavetados, né? E até as multas bilionárias que eles deveriam pagar. Agora, com Bolsonaro, não. Eles estão aí com pesca probatória, investigando Bolsonaro, seus aliados de Bolsonaro, não estão encontrando nada, e eles falam que Bolsonaro fez isso, e depois eles vêm dizendo que não era aquilo, era menos, entendeu? Bolsonaro já disse. Eles vão revelar mais coisas ainda, que eu não fiz. Tá? Agora imagine só, gente, um presidente da República que foi perseguido, implacável, está sendo perseguido implacavelmente pelo jornalecos. Um presidente da República que está sendo perseguido implacavelmente pelo judiciário, né, por essa ala esquerdista. Um presidente da República que teve 4 mandatos como cargo de deputado. E nesse período, ele não foi processado por nenhum tipo de cleptocracia, nenhum tipo de bandidolatria, desvio de verba, rachadinha, ou qualquer outra coisa semelhante, né, que leve ele para a cadeia, né, colarinho branco. Não. Mais de 4 mandatos como deputado. Isso aí dá mais de 16 anos. Depois ele foi presidente e ele diz: qualquer um no meu governo que praticar qualquer tipo de cleptocracia e bandidolatria vai para o olho da rua. Vai para o olho da rua. E por que ele colocou militares? Porque, ele disse, são pessoas mais disciplinadas. Diferente dos generais, almirantes e brigadeiros, né? Que gostam de vida de conforto, igual esses aí que estão com o Lula, né? Então nunca teve tantos militares em um governo como no governo do presidente Bolsonaro. E nunca teve um governo que cometeu, pode bem dizer, quais era, né? De desvio de verba, de propina, porque aquelas pessoas que ousaram a cometer isso, Bolsonaro colocou no olho da rua. E Bolsonaro sabia que se ele largasse o cargo de presidente do Brasil e perdesse o foro privilegiado, eles iriam perseguir ele implacavelmente para colocar ele na cadeia. Vocês acham que um presidente desse seria tão idiota assim para mexer com joias que ele ganhou? Vocês acham que esse presidente seria tão idiota assim para eles colocarem ele na cadeia por causa dessas joias, sendo que ele nunca roubou na vida dele? Foi uma pessoa que carregou a sua bagagem um vasto conhecimento em todas as áreas que vocês possam imaginar e também honestidade. Aí fica difícil, né, gente? Aí fica difícil, né? Xavier Milei, ex-governo Lula, será possível separar as relações diplomáticas e ideologia das relações comerciais e econômicas? Gente, o negócio é o seguinte, a coisa tá feia no Brasil, gente, a coisa tá feia no Brasil. Reação da população, a perseguição contra Bolsonaro é percebida no voo de retorno de SC. Tá aqui, ó, gente, ó. O pessoal já tá reconhecendo. É uma perseguição implacável contra Bolsonaro. Contra Bolsonaro. Ah, eu esqueci de dizer uma coisa para vocês. Então, os Estados Unidos estão sabendo de tudo. E o que está em andamento lá nos Estados Unidos, na corte, lá no Congresso, no Capitólio, é que, aprovando esse projeto, toda essa perseguição política só contra a ala conservadora poderá ser engavetada, ser arquivada, por cortes interamericanas, pelo Congresso norte-americano. E aí, ela não vai ter nenhum tipo de validade. Bolsonaro vai estar livre e pelo caminhar da carruagem isso poderá acontecer até o final do ano desse ano ou no ano de 2025. E no ano de 2026 Bolsonaro poderá concorrer, tá? Olha aqui, ó. Isso é comercial, hein? Please remain seated. Give us a seatbelt, security fasten across the turbulence area. Thank you, vamos atravessar. Isso é comercial. Pode voltar, que eu vou sentar, tá? Tem que fazer aqui com ela. Volta, Bolsonaro! Meu filho, Obrigado. Isso é Bolsonaro. Agora a pergunta que não quer se calar.
Se fosse Lula no lugar de Bolsonaro, o que não iria acontecer nesse voo doméstico? Primeiramente, ele não viaja em voo doméstico. Mesmo ele não sendo presidente do Brasil, ele não viaja, porque ele não tem condição, e vocês sabem por quê, né? Vocês sabem qual seria a atitude e as decisões que o povo ia tomar. Gente, eu nem vou falar do presidente Bolsonaro. Eu vou falar de qualquer outro político. O povo não perdoa, o povo não é bobo. O povo, meu irmão, ele faz justiça. Se um político no Brasil tentar passar baba de calango no povo e cometer cleptocracia e bandidolatria, moço, o povo não perdoa. Esse político não tem condição de entrar dentro de um voo doméstico igual o Bolsonaro entrou. Ele não tem condição. Entendeu? A própria polícia diz, ó, para a sua segurança é melhor você não entrar nesse voo. Você tem que pegar um voo fretado, um voo particular, privado, porque você não tem condição. Você praticou cleptocracia e bandidolatria. É assim a maioria dessa galera. Pergunta se o dono, o proprietário do Odebrecht tem condição de entrar num voo desse. Pergunta Alexandre Frota, né, que passou a baba de calango no povo. Joyce Heisman, que passou a baba, que surfou na onda do presidente Bolsonaro. Doriana, calcinha apertada, rebola, rebola. Tem condição de entrar num voo desse? Não tem, né? Esses comunistas socialistas que querem transformar o Brasil em uma segunda Cuba, vocês acham que eles têm condição de entrar num voo desse? Também não tem. Não tem condição. Não tem. Então, gente, o povo é justo. E outra coisa, se Bolsonaro tivesse cometido crime mesmo contra o dinheiro dos cofres públicos, contra a nação brasileira, ele também não teria condição de entrar num avião desse, viu? O povo não deixa passar mesmo. Não deixa mesmo. Preciso dizer mais alguma coisa?